Olá, meu nome é Pércio Coutinho. Eu quero estudar com vocês as qualificações para a liderança da igreja. Essas qualificações se encontram em 1 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 7, e também Tito, capítulo 1, versículos 5 a 9. Nós todos sabemos que para fazer uma atividade, seja ela qual for, é necessário que haja alguma habilidade e também algumas qualificações. E ao estudarmos sobre qualificações, vamos percorrer os seguintes temas: algumas questões importantes para o nosso estudo, as definições de algumas palavras importantes que podem inclusive confundir esse aspecto de liderança dentro da igreja, porque a igreja comporta dentro de si não apenas presbíteros, mas também diáconos. Nós veremos também a necessidade de haver líderes numa igreja. E talvez nós poderíamos até nos perguntar se realmente as qualificações são necessárias, uma vez que os líderes são necessários. Será que esses líderes obrigatoriamente precisam ter as tais qualificações apresentadas nesses textos? Também faremos algumas considerações e estudaremos as qualificações propriamente ditas e tentaremos fazer uma conclusão. Vamos estudar algumas questões a respeito das qualificações dos líderes para a igreja. Então, nós vamos fazer algumas perguntas para nós mesmos e vamos tentar respondê-las, ou pelo menos tentar viajar um pouco dentro desse assunto, nas observações próprias, nos próprios textos bíblicos e também nas demandas atuais da igreja. As qualificações são requisitos? Nós podemos facilmente confundir qualificações com virtudes. As pessoas têm virtudes. Naturalmente, as pessoas têm qualidades, e essas qualidades podem ser confundidas com qualificações. Por exemplo, uma pessoa pode ser muito simpática, pode ser muito hospitaleira, pode ser uma pessoa atenciosa, uma pessoa prestadora de serviços, uma pessoa dada à atenção para com os necessitados, e são virtudes, muitas delas são virtudes que brotam naturalmente de pessoas feitas à imagem de Deus. Inclusive, nós encontramos nos incrédulos algumas qualificações, ou melhor, algumas virtudes que fazem delas pessoas amorosas, fazem delas pessoas simpáticas. No entanto, nem crentes elas são. O que dirá então entre os próprios crentes que já treinam essas virtudes, já são incentivados, motivados a manifestarem as virtudes de Cristo Jesus? Todos os crentes precisam manifestar as virtudes de Cristo Jesus. Nós somos predestinados, ou seja, nós temos um destino prévio como crentes de nos tornarmos cada vez mais a imagem de Cristo Jesus. Sendo assim, não é de se surpreender que um crente seja hospitaleiro, que um crente seja manso, que um crente seja cortês, educado. Mas será que essas virtudes automaticamente se tornam qualificações e essas qualificações se tornam requisitos para ele se tornar um líder da igreja? Boas perguntas, não são? As qualificações realmente são necessárias? Se nós não tivéssemos essas qualificações em pessoas, ou pessoas com essas qualificações, será que assim mesmo a igreja pode compor um colegiado ou um grupo de líderes, mesmo faltando
as qualificações apresentadas nesses dois textos, nós sabemos que alguns acessórios, por exemplo, alguns acessórios de casa ou de um automóvel são apenas acessórios. Por exemplo, será que um carro ele poderia andar sem um retrovisor? É claro que ele pode andar sem um retrovisor. No entanto, o retrovisor é um acessório importantíssimo, essencial, inclusive sujeito a uma penalidade, a uma multa, caso um veículo não tenha esse acessório que é o retrovisor. No entanto, e uma calota? A calota de uma roda. Será que um carro necessariamente precisa ter uma calota? É um item, é um acessório menos importante do que um retrovisor. E até onde eu saiba, até onde eu sei, não existe nenhuma penalidade de um carro andar com 3 calotas ou 2 calotas, ou um carro andar sem as calotas. São acessórios. Será que nós vamos tratar esse assunto de qualificação de uma liderança como um acessório? As qualificações realmente são necessárias? As qualificações são ideais desejados? Quando nós falamos de ideal, nós idealizamos e propomos uma maneira boa, fácil e útil de trabalhar e de agir dentro da igreja. Isso seria um ideal, mas será que Deus estava, através de Paulo, falando que seria bom ter líderes, ou a igreja ter líderes com essas qualificações? É um ideal desejado. Toda a igreja gostaria de ter líderes qualificados, mas se não tiver, paciência, dá para viver, dá para ter uma igreja sem a liderança. Eu não estou dizendo que eu concordo com esse pensamento, estou dizendo que poderia ser um pensamento daqueles que acham que as qualificações da liderança são apenas ideais e não requisitos. As qualificações são dispensáveis? Nós temos 14 ou 15 qualificações. Essas qualificações são um conjunto, e esse é um conjunto obrigatório, ou nós poderíamos estudar e aplicar essas qualificações de modo avulso. Por exemplo, alguém poderia ter bom testemunho dos de fora, porém não ser uma pessoa apta para ensinar. Seria possível isso acontecer dentro desse plano de estabelecimento de liderança numa igreja? As qualificações são dispensáveis, são descartáveis. Algumas qualificações não são tão essenciais? Ou poderíamos dizer também que nem todos têm todas as qualidades, mas nós não estamos falando de qualidades propriamente dito, nós estamos falando de qualificações, diferente de qualidades, diferente de virtudes, mas nós estamos falando de requisitos. As qualificações são culturais e temporais. Quando dizemos culturais, algumas culturas, por exemplo, têm ou praticam a poligamia. Um homem tendo 2 ou mais esposas. É uma realidade em muitos lugares onde o evangelho chega. Então, o texto diz claramente que o bispo deve ser, o bispo, o presbítero, o ancião, o líder, o pastor, deve ser marido de uma só mulher. Nesse caso, então, naquela cultura, como a poligamia é permitida, será que o texto teria essa tolerância para com aquela cultura? Se as qualificações são culturais, devemos dizer que sim.
não haveria problema. Mas, de fato, são culturais as qualificações e elas são temporais. Por temporais, nós estamos relacionando ao tempo. Esse texto foi escrito talvez no ano 50, com certeza antes do ano 64 da nossa era, portanto há quase 2000 anos. Será que nós poderíamos dizer que para aquela época era necessário que esses requisitos fossem cumpridos? Mas agora não, os tempos mudaram, os tempos são outros e nós florescemos para uma nova sociedade, então nós não precisamos dessas qualificações. Será que nós podemos tratar esse texto dessa maneira? São questões que nós estamos divagando, que nós estamos apresentando e pensando. E as qualificações são mensuráveis? Por mensuráveis nós queremos dizer, dá para medir? Por exemplo, quando o texto nos fala sobre ser cordato ou educado, um líder, qual a medida de educação? Tem pessoas que são mais educadas, corteses do que outras. E algumas pessoas já são meio rudes mesmo. Seria permitido isso? O que seria ser cortês, ser educado? Será que uma pessoa sendo um pouco grossa, um pouco rude com as pessoas, teria um limite ou teria desculpa de dizer é apenas o jeito dessa pessoa? Algumas pessoas são bem doces, são bem dóceis de relacionamentos. Então, quais são as medidas para isso? O quanto nós podemos dizer que um líder tem 100% daquela qualificação ou 50%, 70%? Será que é possível medir? Portanto, ficam aí estas questões para a nossa primeira aula. Talvez uma lição de casa, talvez você gostaria de discutir em casa com a sua família ou com um grupo na sua igreja, com alguns irmãos em Cristo, sobre essas 6 perguntas. Que Deus os abençoe e até a nossa próxima aula.